Olá, boa noite. Boa noite. Eduardo Cunha quer Temer, Lula e Delcídio como testemunhas de defesa. O ex-presidente da Câmara foi preso há 2 semanas na Operação Lava Jato. Delação premiada a caminho. Marcelo Odebrecht deve conseguir redução da pena e ficar preso só até o fim de 2017. Ministério Público denuncia 443 ex-deputados federais por farra das passagens. O caso é de 2009. Ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo, determina que todo o dinheiro devolvido por Nestor Cerveró seja entregue à Petrobras. E o Ministério Público Federal do Ceará pede suspensão do Enem em todo o Brasil. Governo aciona a Advocacia Geral da União para derrubar a ação e garantir o exame. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, tem a celebração do Dia dos Mortos mexicano. Vamos descobrir os detalhes dessa tradicional festa que virou patrimônio da humanidade. E ainda vai ter bate-papo especial sobre as mortes que fizeram história nas novelas. E todos os sucessos da banda W. And I want you to know that Todo Seu, hoje 10h30 da noite. Estou esperando você, hein? Oferecimento CVC, sempre com você. O abandono de animais tem aumentado a cada dia aqui em São Paulo. Só na capital, são pelo menos 300 mil cachorros que andam pelas ruas em busca de água ou comida. Geralmente, os pontos de abandono de animais são bem distantes para que o cachorro ou gato não consiga voltar para casa. Na aldeia Guarani, que fica no Jaraguá, o número de cachorros já ultrapassou o de moradores. O filhotinho, que nasceu há 2 dias, é o mais novo morador da aldeia indígena Guarani Jaraguá, no extremo da zona noroeste de São Paulo. Aqui, a proporção é de praticamente um animal, incluindo cães e gatos, para cada um dos 720 moradores. É tanto bicho que fica até difícil conversar. Qual que é o nome completo do senhor, por favor? Armindo Gabriel. Ele se acostumou aqui. Se acostumou. De vez em quando dava comida para ele e aí se acostumou. A aldeia, localizada à beira de uma estrada movimentada, se tornou um ponto conhecido de abandono de animais. Nós somos obrigados praticamente a ficar com o animal, né? Porque o animal, a partir do momento que ele entra aqui, ele acaba fazendo parte da comunidade. Mas não é o que nós queremos. Eles ficam, não saem mais, não adianta a gente jogar ele na rua novamente. Ele já foi abandonado e tem que abandonar ele novamente. Os que não são adotados por nenhuma família ficam espalhados aqui pela aldeia. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a cidade tem cerca de 3 milhões de animais e 10% deles, cerca de 300 mil, são abandonados, como esses daqui.
O abandono é crime previsto em lei federal. A pena é de 3 meses a 1 ano de prisão mais multa. Na esfera municipal, também é crime. E em ambos os casos, a fiscalização é feita pela Polícia Ambiental. São vários pontos de abandono de animais na Grande São Paulo, geralmente isolados dos grandes centros urbanos. Esta estrada em Guarulhos, que passa bem do lado desta enorme pedreira, também tem sido procurada por pessoas que não querem mais criar seus bichos. Largados à beira do asfalto, a maioria dos cachorros acaba zanzando em busca de comida e correndo o risco de morrer atropelado, já que o trecho que liga Guarulhos a Nazaré Paulista é muito usado por caminhões. Aproveitando a nossa crise geral aí, então esse é o abandono dos animais. Eles não têm condições de cuidar deles, então deixam no meio da rua, no meio da estrada, passando fome e os maus tratos. Acidentes aqui nesse trecho aqui é constante. Vários animais mortos aí. No caso da aldeia Jaraguá, a presença crescente dos cachorros tem deixado muita gente com medo. Eles formam matilhas, eles formam grupos, eles começam a atacar as pessoas. Então já teve pessoas mordidas, criança mordido. Este veterinário explica que alguns animais ficam mais agressivos porque se distanciam da rotina doméstica, quando tem alimentação e cuidados mais regrados. Esse tipo de comportamento se dá simplesmente pelo fato do abandono, né? Os animais são abandonados lá e ninguém trata, não tem comida, não tem água, então eles têm que se virar. Então, de certa forma, eles acabam virando animais selvagens também, né? Eu já disse várias vezes, aqui não é depósito de animais. Nós não somos obrigados a ficar com o animal que a pessoa soltou na rua. Então, que doe esse animal. E amanhã, na segunda reportagem sobre o abandono de animais, nossa equipe vai mostrar como é o trabalho das ONGs que resgatam esses bichos. Neste dia de finados, o movimento foi grande nos cemitérios aqui da capital paulista. A movimentação foi intensa durante a manhã no cemitério do Araçá. Policiais militares chegaram a controlar o acesso de carros na entrada principal. Também teve gente nas bancas de flores da Avenida Doutor Arnaldo. O que o pessoal gosta de comprar bastante aqui no dia de finados? Mas é o vaso de crisântemo. Agora também não pode pôr água, por causa da dengue, então o vasinho é mais seguro, né? O pessoal leva um só ou geralmente vários crisântemos? Tem gente que leva até meia dúzia, certo? Depende da pessoa. Um leva 1, outro leva 2, outro leva 6. A SP Trans reforçou a circulação em 22 linhas de ônibus na capital paulista. Quem veio de carro e parou na rua foi abordado pelos flanelinhas. Mesma situação no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Isso tudo perto de agentes da CT que auxiliaram no monitoramento do trânsito. Na madrugada, uma tentativa de invasão de um prédio no centro de São Paulo terminou em confronto entre integrantes de movimentos por moradia e a polícia militar. A invasão aconteceu pela porta lateral do edifício. Segundo o boletim de ocorrência, cerca de 100 pessoas da Frente de Luta por Moradia e do Movimento do Sem Teto do Centro forçaram a entrada ao imóvel, que pertence ao Tribunal Superior Eleitoral. O prédio invadido fica ao lado da Secretaria de Segurança Pública, na rua São Francisco, esquina com a Rua do Ouvidor. Um segurança que estava no imóvel tentou ligar para a polícia, mas foi feito refém pelos ocupantes. Quando a polícia chegou, houve confronto com os integrantes do movimento. Aqui no local ainda é possível sentir o forte cheiro de gás lacrimogênio usado pela PM para retirar o sem-teto. Portas foram arrombadas e vidros ficaram estilhaçados. De acordo com o BO, os integrantes dos movimentos arremessaram pedras e garrafas contra os policiais. Para dispersar o grupo, além do gás lacrimogênio, os agentes usaram spray de pimenta e armas com balas de borracha. Na confusão, algumas pessoas ficaram feridas, entre elas um sargento da Polícia Militar, que foi atingido na cabeça, e a fotógrafa do jornal Folha de São Paulo, Marlene Bergamo, que levou uma bala de borracha na barriga. O secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa, justificou a ação da polícia. Essa reintegração ocorrida, essa invasão ocorrida hoje no prédio, ela, ao contrário de outros movimentos, ela teve
um ingrediente diferente. Ela teve violência por parte daqueles que estavam ocupando aquele edifício essa madrugada. Esse ferimento à repórter vai ser apurado, como toda a ação da Polícia Militar que resulta num ferimento, um profissional de imprensa ou alguém que não está envolvido diretamente naquela manifestação. Todas essas situações são investigadas no âmbito da própria corporação. 3 pessoas foram detidas e liberadas, porque não foram reconhecidas como responsáveis pela agressão ao sargento e nem por terem mantido segurança como refém. Pela manhã já não havia ninguém no edifício. Desde segunda-feira, vários imóveis e terrenos públicos e privados foram invadidos por movimentos sociais que cobram mais moradia popular e são contra a PEC do teto dos gastos públicos. O sargento ferido no confronto já está fora de perigo, mas permanece em observação no Hospital Santa Casa. 57% dos brasileiros concordam com a frase "bandido bom é bandido morto". É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha. O levantamento foi encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Se comparada com o ano passado, a aceitação da frase "bandido bom é bandido morto" cresceu. Em 2015, 50% da população se dizia a favor da morte de criminosos. No entanto, o levantamento aponta ainda que para 70% da população, os policiais usam de forma excessiva a violência no exercício da função. O índice aumenta entre os entrevistados jovens. 75% das pessoas ouvidas com idades entre 16 e 24 anos acreditam que a polícia é violenta nas abordagens. Já o medo de ser vítima de violência por policiais militares foi relatado por 59% dos entrevistados. Por outro lado, a pesquisa ainda aponta satisfação da população com as forças de segurança pública. 52% afirmam que a Polícia Civil faz um bom trabalho esclarecendo crimes e 50% que a Polícia Militar garante a segurança da população. O Datafolha também mostra que 64% dos brasileiros acreditam que os policiais são caçados pelos criminosos. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 393 policiais foram mortos no país em 2015. O Datafolha ouviu 3.665 pessoas em 217 municípios entre os dias 1º e 5 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos. E direto de Brasília, Josias de Souza comenta esses resultados do Datafolha. Difícil dizer o que é mais espantoso na pesquisa feita pelo Datafolha sobre violência. Todos os dados são aterradores. A realidade não é propriamente desconhecida. O que espanta é a incapacidade do Estado de mudar o rumo das coisas. É impressionante a quantidade de brasileiros que temem ser assassinados, 76%, ou agredidos por bandidos, 85%. Mas impressiona ainda mais o fato de que 70% dos entrevistados acham que os policiais cometem excessos de violência quando estão trabalhando. A maioria teme ser agredida também pela polícia. 59% têm medo da PM, 53% temem a Polícia Civil. A pesquisa também mostra que o brasileiro é prisioneiro de uma contradição. 57% dos entrevistados concordaram com a tese segundo a qual bandido bom é bandido morto. O problema é que o policial que extermina bandidos por conta própria é o mesmo que se sente autorizado a descer a porrada no cidadão de bem que solta fogos quando a bandidagem é passada nas armas. É sabido que a maioria dos policiais trabalha honestamente e sob condições adversas, mas os 10% que trafegam à margem da lei dão aos outros 90% uma péssima reputação. Ou as coisas mudam, ou logo ninguém vai conversar com um policial, a não ser em legítima defesa. Boa noite. Uma caminhada pela paz foi realizada na região do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, para pedir o fim da violência policial contra jovens negros da periferia. Entre os participantes estavam familiares de vítimas e apoiadores da causa. Os 5 jovens da Zona Leste que estão desaparecidos desde o dia 21 de outubro também foram lembrados durante o ato.
Foi a 21ª caminhada pela vida e pela paz organizada pelo Fórum em Defesa da Vida. Dezenas de pessoas vestindo branco caminharam da paróquia Santos Mártires, no Jardim Ângela, até o cemitério Jardim São Luís, no extremo da Zona Sul. Alguns carregaram cruzes em homenagem aos parentes mortos e pediam o fim do que eles classificaram de genocídio contra os negros. Os 5 jovens da Zona Leste foram lembrados no discurso de uma das responsáveis pelo movimento Mães de Maio, Débora Maria da Silva. Não podemos encurvar, não podemos aceitar que siglas partidárias sejam omissa no extermínio da juventude. César Augusto Gomes Silva, Jonathan Moreira Ferreira, Kaique Henrique Machado Silva, Robson Fernando Donato de Paula e Jonas Ferreira Januário estão desaparecidos desde a noite da sexta-feira, dia 21 de outubro. Os jovens estavam indo de carro a uma festa num sítio em Ribeirão Pires, no Grande ABC. Até agora, as famílias não tiveram mais notícias. Em um evento na capital, o secretário de Segurança Pública disse que as investigações continuam tanto no DHPP como na Corregedoria da Polícia Militar. Segundo Mágino Alves, hoje surgiu uma nova informação que será investigada. Um amigo, um parente de um desses jovens, disse que o veículo que eles estavam sofreu uma pane. Então já é uma segunda versão de comunicação. Não há nenhum indício concreto de participação de policiais, sejam civis ou militares, no desaparecimento desses rapazes. Mais de 7 anos depois, o Ministério Público denuncia 443 ex-parlamentares pelo uso indevido da cota de passagens aéreas da Câmara e do Senado. O escândalo ficou conhecido em 2009 como farra das passagens. O benefício, que servia apenas para o deslocamento dos parlamentares entre suas bases eleitorais e Brasília, era utilizado para viagens de lazer e até mesmo cedido para familiares e amigos. O crime atribuído para cada um dos denunciados é o de peculato, que é a utilização de recursos públicos para fins particulares. Entre os denunciados estão o prefeito reeleito de Salvador, ACM Neto do DEM, o ex-ministro e pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, além de Antônio Palocci do PT e Eduardo Cunha do PMDB, atualmente presos pela Operação Lava Jato. Ministério Público do Maranhão denuncia a ex-governadora Rosiana Sarney do PMDB e mais 10 pessoas por rombo de mais de 400 milhões de reais nos cofres do estado. Na acusação protocolada no último dia 21, os promotores apontam o que chamam de decisivo beneplácito de Rosiana Sarney, que seria o consentimento dela sobre um esquema fraudulento de concessão de isenções fiscais pela Secretaria de Estado da Fazenda a empresas. Segundo a promotoria, uma organização criminosa atuava dentro da pasta, cometendo irregularidades em favor das empresas e manipulando o sistema de informática para garantir a continuidade das fraudes. O esquema seria revestido de falsa legalidade, baseada em acordos judiciais autorizados pela então governadora Rosiana Sarney, filha do ex-presidente José Sarney. De 2009 a 2014, mais de 410 milhões de reais de verbas públicas teriam sido desviados. Entre os denunciados estão os ex-secretários de Estado da Fazenda, Cláudio José Trinchão dos Santos e Akil Valente Wakiyama, que também foi secretário adjunto da Administração Tributária. E ainda os ex-procuradores gerais do Maranhão, Marcos Alessandro Lobo e Helena Heikel. Por meio de sua assessoria de imprensa, Rosiana Sarney informou que não tem conhecimento do que trata a ação e que em todas as decisões tomadas em benefício do Estado, agiu com respeito às leis, sempre orientada pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. Empreiteiro Marcelo Odebrecht deve ficar preso até dezembro do ano que vem. É o que prevê o acordo de delação premiada. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo.
De acordo com o jornal, Marcelo Odebrecht, que já está detido no Paraná desde junho do ano passado, ficará em regime fechado até o final de 2017. Depois, cumprirá o restante da pena de 10 anos em regime semiaberto, com possibilidade de progressão para a prisão domiciliar. Esse tempo de prisão foi negociado entre o empreiteiro e o Ministério Público Federal. Marcelo Odebrecht já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 19 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com a delação premiada, Marcelo Odebrecht reduz a pena. Devem fechar acordo de delação cerca de 80 funcionários da Odebrecht, entre eles grandes executivos e funcionários de escalão inferior. Será um dos maiores acordos fechados no país. A delação promete abalar o mundo político e deve atingir quase todos os partidos. Entre os nomes que devem ser mencionados estão do presidente da República, Michel Temer, do PMDB, dos ex-presidentes Lula e Dilma, do PT. Os ministros de Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB. Além do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. Nas negociações com a força-tarefa da Lava Jato, os executivos da Odebrecht já teriam citado ainda o deputado cassado Eduardo Cunha, os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega, e os senadores Romero Jucá, do PMDB, e Aécio Neves, do PSDB. Todos negam qualquer irregularidade. As delações ainda precisam ser homologadas pela Justiça. Por enquanto, pelas estimativas, a multa da empreiteira deve ficar em torno dos 7 bilhões de reais. E ainda na Lava Jato, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chama o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula como testemunhas de defesa. Eduardo Cunha chamou outros políticos, empresários e ex-funcionários da Petrobras para testemunharem a seu favor no processo que ele responde na Lava Jato. Entre eles, Henrique Alves, ex-ministro do Turismo nos governos Dilma e Temer, o senador cassado Delcídio do Amaral, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e o pecuarista José Carlos Bunlai. Eduardo Cunha está preso em Curitiba desde o dia 19 do mês passado. Na Justiça Federal do Paraná, ele é acusado de receber propina de um contrato de exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Os advogados pedem que a denúncia feita contra Cunha seja rejeitada. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determina que todo o dinheiro devolvido pelo ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, seja entregue à estatal. Cerveró terá que devolver aos cofres públicos cerca de 17 milhões de reais. O acordo de delação premiada, fechado com a Procuradoria-Geral da República, previa que 80% do valor fosse para a Petrobras e 20% para a União. Na decisão, Teori destacou que a legislação sobre delação ainda é omissa na questão da destinação desses recursos e decidiu mandar o dinheiro para a Petrobras para a restituição dos prejuízos. O feriado começou com sol forte e calor, com termômetros na casa dos 31 graus. Mas à tarde, o paulistano já sentiu a mudança da temperatura com a aproximação de uma frente fria. E olha, Gabriel, ela pode provocar chuva nesta madrugada e também nos próximos dias. Vamos aos detalhes da previsão para amanhã. De acordo com a meteorologia, há riscos de chuva forte amanhã em boa parte do Sudeste, incluindo aqui o estado de São Paulo. Com a chegada da frente fria e os ventos cheios de umidade soprando do norte do país, as nuvens ficam carregadas em todo o estado. O tempo vai ficar bem fechado, com quase nenhuma abertura de sol no sul paulista. Nas outras áreas, teremos períodos de sol intercalados com chuvas que podem vir em forma de temporais. Durante a tarde, vai fazer até 34 graus em Votuporanga, no norte do estado, 32 na cidade de Ribeirão Preto, 28 em Franca e 24 graus lá na região de Sorocaba. Para a capital, o tempo fica fechado e são esperadas pancadas fortes de chuva. Olha só, nessa próxima madrugada teremos mínima de 17 e como o sol mal vai aparecer, a máxima amanhã à tarde fica na casa dos 22 graus. Aí no final da semana o sol vai voltando a aparecer e vai esquentando gradativamente. Na sexta-feira, máxima de 23 e no sábado faz até 26 graus.
O procurador da República, Oscar Costa Filho, pediu hoje a suspensão do Enem programado para ocorrer no sábado e no domingo. O pedido tem como base o adiamento da prova para mais de 190 mil candidatos, que não poderão fazer o exame por causa das invasões de algumas escolas. Para o procurador do Ministério Público Federal do Ceará, o Enem, em diferentes datas, com temas diferentes de redação, fere a isonomia da seleção. A ação será julgada pela 8ª Vara da Justiça Federal no Ceará até sexta. Caso a Justiça aceite a ação, a suspensão do Enem será válida para todo o Brasil. Quase 8.700.000 estudantes estão inscritos para fazer a prova neste final de semana. O governo federal anunciou que já acionou a Advocacia Geral da União e que vai tentar derrubar a ação. Há 6 dias das eleições presidenciais americanas, Barack Obama luta pela candidatura de Hillary Clinton. O presidente criticou a decisão do diretor do FBI de divulgar a investigação de novos e-mails de Hillary Clinton em servidor particular quando ela era secretária de Estado. Ele disse que o FBI não pode influenciar a opinião pública com insinuações. Obama foi duro na crítica ao diretor do FBI, James Comey. O presidente insinuou que as normas de investigação foram violadas, já que o FBI e o Departamento de Justiça não operam com vazamentos ou informações incompletas. No começo da semana, a Casa Branca declarou que não iria defender nem criticar o diretor do FBI. Obama faz um giro de 4 dias de campanha para Hillary Clinton. Hoje ele está na Flórida, um dos estados considerados fundamentais no processo eleitoral, junto com Ohio e Carolina do Norte. As pesquisas indicam corrida apertada em todos os estados. Uma nova sondagem nacional da rede ABC com o jornal The Washington Post, divulgada ontem, indicou pela primeira vez Donald Trump 1 ponto à frente de Hillary Clinton. A democrata chegou a ter 12 pontos de vantagem. A França transferiu para centros de recepção centenas de menores de idade que estavam ao lado do campo de refugiados de Calais, que foi demolido. Cerca de 1.500 menores desacompanhados estavam em contêineres transformados em abrigos provisórios ao lado do acampamento que ficou conhecido como A Selva. Os menores estão sendo levados para centros espalhados pelo país, onde vão ser examinados os pedidos de transferência para o Reino Unido. Muitos dizem ter parentes em território britânico e lutam pelo direito ao reagrupamento familiar reconhecido pela União Europeia. A batalha pela cidade iraquiana de Mossul se intensifica e as organizações humanitárias alertam para o destino de mais de 1 milhão de civis. Na localidade de Gujali, já libertada, os soldados mostram uma bandeira do Estado Islâmico. Os moradores começaram a sair para as ruas depois de dias presos dentro de casa por causa dos combates. Foi pelo sul de Gujali que os soldados entraram em Mossul pela primeira vez desde a tomada da cidade pelo Estado Islâmico em junho de 2014. As forças iraquianas são apoiadas pela coalizão internacional liderada por Washington. Ainda não foi estabelecida uma base de operações na cidade, mas agora as tropas estão em posição de iniciar o combate em áreas densamente povoadas. As organizações humanitárias pedem a abertura de corredores seguros para a retirada em massa dos moradores. Rússia anuncia uma nova pausa humanitária na cidade de Alepo. O cessar-fogo de 10 horas deve acontecer depois de amanhã. Os rebeldes se recusam a sair. O chefe do exército russo informou que vão ser estabelecidos 8 corredores humanitários para a saída de civis e de rebeldes. Mas os rebeldes já disseram que não vão deixar Alepo até a noite de sexta-feira, como quer Moscou. Uma primeira trégua humanitária de 3 dias no mês passado terminou sem permitir a saída de civis e feridos. O exército sírio, apoiado pela aviação russa, lançou em setembro uma grande ofensiva para retomar os bairros do leste de Alepo. Os bombardeios devastaram parte da segunda maior cidade da Síria. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Não perca o grande clássico do Futebol Debate.
Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, todo seu.